Bom dia, sábado, 25 de janeiro de 2025. Estamos aqui para meditar mais um pouquinho na palavra que veio do céu para o nosso coração e que eu quero compartilhar com vocês. E daqui a pouco o Moa também vai entrar para compartilhar, dividir essa experiência com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de um assunto delicado, mas que precisa ser compartilhado. Vou chamar o Mo aqui para nós começarmos então. Arruma a Moa. Bom dia, Mo. Bom dia, Tudo bem com você? graças ao bondoso Deus, Dormiu bem? com certeza. Você pode começar orando? Posso sim. Então, nos dê a alegria da sua oração. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor, por suas muitas misericórdias sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque estamos vivos, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Abençoa, Senhor, a nação brasileira, o povo brasileiro. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nação cristã espalhada pelo mundo, com a tua presença, com a tua glória, com a tua comunhão. Em nome de Jesus, que todo mal contra as nossas vidas, que toda ação maligna seja calada nessa hora e que aqui nesse momento, Senhor, só o Senhor, o teu Espírito Santo, o Senhor Jesus, tenha liberdade para falar e divulgar o que quiser, e todas as outras vozes, todos os outros espíritos sejam calados. Em nome de Jesus. Amém. Moa, hoje nós vamos conversar, compartilhar um assunto que tem atrapalhado entre os cristãos o fluir da presença do Senhor. E o próprio Jesus já nos advertia contra esse assunto, que é a parábola do fermento. Você pode ler para nós Mateus 13:33? Mateus 13:33. A parábola do fermento. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão, embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada.
Deixa o Senhor te usar agora. Aqui Jesus está comparando que o reino ele precisa ser conhecido pelo povo. Se você começa a difundir as ideias de Jesus, você começa a ensinar o que Jesus ensinou, esse fermento da palavra de Deus vai fazer com que as pessoas tenham fé nos seus corações, vai fazer com que as pessoas comecem a acreditar. Está escrito em outro texto, quando o Senhor diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como eles vão crer? O crer é pelo ouvir. Se ninguém sair para pregar, as pessoas não vão crer. Deus deu aos filhos dos homens a terra. Deus deu a terra aos filhos dos homens. E Deus, ele honra a sua palavra. Então, Deus deu ao homem o pregar o evangelho. Deus deu ao homem o direito e a capacidade para falar, para testemunhar de Jesus Cristo. Então, para você ser testemunha de Jesus, primeiro você tem que conhecer Jesus. Você tem que ter uma experiência pessoal com Jesus, para em seguida você se tornar testemunha. Um exemplo que me ocorre agora é aquele homem de Gadara. Em um texto diz o endemoniado gadareno. Em outro texto diz os endemoniados gadarenos. Aqueles homens eram possessos de demônios a tal ponto de que ninguém passava pelaquela região, porque eram agredidos por aquele endemoniado, por aqueles endemoniados. E Jesus vai até Gadara. E quando Jesus chega em Gadara, os demônios se dobram diante de Jesus e perguntam: viestes aqui nos atormentar antes de tempo? E Jesus diz a eles: saia desse homem. Eles dizem, e Jesus pergunta: como é o seu nome? Ele diz: nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Então, um homem só estava possesso de uma legião de demônios. E aqueles demônios, quando saem da vida daquele homem, eles vão para os porcos. E os porcos simplesmente se suicidam. Qual é a ação de demônios na vida das pessoas? Agressão, suicídio, morte, estado de miséria. Aqueles homens, eles viviam de uma forma horrível. Eles se machucavam, eles se feriam, eles feriam as pessoas que passavam ali. Eles viviam no meio do mato, nas covas. Então, era uma vida extremamente degradada. Isso é a ação de demônios na vida de uma pessoa. E Jesus disse a eles: saia dessa vida. E eles saíram. Ou seja, aquele homem estava possuído por demônios. O que foi que Jesus fez? Jesus levou a palavra até ele, a própria palavra foi até ele, e Jesus deu uma ordem àqueles demônios: saiam deles. E eles saíram. E aquele homem quis acompanhar Jesus. E Jesus disse: não, volte para a sua casa e conte aos seus o que Deus fez na sua vida. Ou seja, Jesus estava dizendo: dê testemunho do que Deus fez em sua vida. Esse fermento que você recebeu do conhecimento de Deus, do conhecimento de Jesus,
da libertação que Deus fez na sua vida, transmita-o aos seus familiares, transmita-o aos seus amigos. E aquele homem ficou em Gadara anunciando o evangelho. E Jesus foi expulso de Gadara. Mas a cidade de Gadara ouviu o evangelho através daquele homem. O bom fermento fazendo com que a massa crescesse. Continue. E o que eu queria falar era isso, agora com você. Ah, e o fermento dos fariseus? O que te remete a essa expressão? Tá. Jesus faz outra comparação. E ele diz aos discípulos dele: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? O que os fariseus faziam? Qual era a obra dos fariseus? Os fariseus conheciam a palavra, mas não conheciam o dono da palavra, o Senhor da palavra. Os fariseus conheciam a lei, mas não conhecia a palavra. O que Não é serviu, isso? não serviu a Deus de todo o coração. Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam Jesus. Jesus é a palavra. Você só pode ser testemunha se você tiver conhecimento da palavra, que é Jesus. Você precisa conhecer Jesus para poder ser testemunha de Jesus Cristo. Muitas pessoas já me disseram que viram Jesus, outros que ouviram a voz do Senhor, outros que sonharam com o Senhor, outros que tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. E Jesus tem feito isso ao longo dos séculos, se revelando para as pessoas. Jesus prometeu em João 14, ele disse: eu nunca vou deixar vocês. Ele prometeu: eu vou aparecer para vocês. Ele disse que aquele que me ama obedece à minha palavra, guarda a minha palavra. Então, o amor de Deus, o amor de Jesus, passa primeiro pela obediência na palavra e depois no conhecimento da palavra. Vamos pegar um exemplo bem conhecido, que é o centurião Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, Cornélio era um homem que orava, Cornélio era um homem que jejuava e estudava a palavra, mas Cornélio não conhecia Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. E por isso o anjo apareceu para Cornélio e disse a Cornélio: Cornélio, mande chamar Pedro por sobrenome Saulo. Mande chamar Pedro, que ele está na casa de Pedro, o curtidor, no mar, na beira do mar. E Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro teve uma visão. A visão de Pedro era um lençol que descia do céu, com todos os tipos de aves e animais e répteis, puros e impuros. E a voz disse: Pedro, mate e coma. Pedro disse: não, Senhor, nunca comi nada comum ou imundo. E a voz diz a Pedro: não chame comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Ora, o Espírito disse a Pedro: estão vindo aí uns homens enviados por mim. Eles vão te buscar, vá com eles sem duvidar. Aqueles homens chegaram na casa de Pedro, onde Pedro estava hospedado, e conversaram com Pedro. E Pedro os abrigou naquele dia para no dia seguinte voltar
com eles à casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio conta a ele: eu tive uma visão de um anjo quando eu estava orando, e o anjo me disse que era para lhe chamar, porque você tinha palavras de vida eterna para me dizer. E aí Pedro começa a falar de Jesus para aquele homem. Enquanto Pedro falava de Jesus para Cornélio e para sua família, a mesma coisa que aconteceu em Atos, capítulo 2, quando a igreja foi batizada pelo Espírito Santo na primeira vez, veio o Espírito Santo sobre todos eles, e todos eles, sobre cada um deles, pousou uma língua como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam e glorificavam a Deus em línguas estranhas. Isso aconteceu com Cornélio, com a família de Cornélio. E aí Pedro dá uma declaração: verdadeiramente Deus não faz separação entre as pessoas. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Qual é a única diferença? A única diferença é aqueles que buscam conhecer a palavra e obedecer a palavra. O fermento que Jesus se referiu aqui é o fermento da palavra santa, da palavra pura, da palavra de amor, a palavra de salvação, a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de correção. Ou seja, Essa é a verdadeira palavra de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a palavra que Jesus adverte os discípulos, a palavra dos fariseus, é a falsidade, é o engano, é a mentira. Então, nós devemos cuidar com isso. Em outro texto, o Senhor fala que pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto que você está vendo? Observe a minha vida, observe a vida daqueles que falam a palavra e veja pelos frutos, porque toda árvore dá o seu próprio fruto. A mangueira dá manga, a macieira dá maçã, a oliveira dá azeitona, a videira dá uva, a jaqueira dá jaca, cada árvore dá o seu próprio fruto. E Jesus foi bem específico. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então, qual é o fruto que está na sua vida? Você está ficando irado? Você está ficando aborrecido? Você está ficando chateado, zangado com as coisas? Pare, ore, porque esse fruto não é um bom fruto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Gálatas, no capítulo 5, você vê os frutos da carne e os frutos do Espírito. O fruto da carne: ira, contenda, discórdia, dissensão, bebedeiras, embriaguez, prostituição, lascívia. E o fruto do Espírito: gozo, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós precisamos ter cuidado para que não sejamos enganados. O Senhor diz em sua palavra que, se possível fosse,
os filhos do reino seriam enganados. Então, não é possível enganar os filhos do reino. Fique atento para que você não seja enganado. O Espírito Santo vai te mostrar a verdade. Ore sempre: Senhor, eu quero a verdade. Senhor, me mostra a verdade. Senhor, eu não quero ser enganado. Eu penso que nós estamos às portas da volta de Jesus. Vive. Então, em Mateus, na parábola do fermento, nós podemos ver que essa parábola nos ensina, revela uma natureza sutil de transformação inclusiva, né, expansiva do reino dos céus. E é um processo de crescimento, e a gente tem que ter perseverança para enfrentar esse processo. Só que, em contrapartida, existe também o fermento dos fariseus, que hoje nós podemos dizer que é a falsidade, né? Que eles não conseguem reconhecer o Cristo verdadeiro. Eles são legalistas, de aparência piedosa e com grande maldade no coração. E nós podemos ver, então, que Jesus nos ensina o lado bom do fermento. Vamos na prática. Quando estamos ali fazendo um pão, a gente faz a massa do pão, a gente coloca aquela porção indicada do fermento e deixa o pão descansar antes de modelar. Ele tem um tempo certo ali para descanso. E nós, como donas de casa, as que gostam de cozinha, tem que ter essa perseverança, tem que ter essa paciência de esperar o tempo. Por que esperar esse tempo do descanso do pão? Por causa do fermento, que é o ativador de crescimento do pão. Se a gente for com pressa, o pão não cresce. Então, nós temos que prestar atenção e esperar. Esperar é descansar. E, em contrapartida, o fermento dos fariseus significa coisas ruins, má influência, símbolo do mal, da corrupção, falsidade. É uma capa, né? É uma capa de religiosidade. O que eu quero te perguntar é o seguinte: você concorda que o fermento ele não é gratuito? Todo fermento é comprado, tanto o bom fermento quanto o fermento ruim. O bom fermento você compra na oração, na meditação da palavra, no jejum. Né? Ele tem preço, então, né? Ele tem preço. Tem preço. Jesus pagou o preço da nossa libertação e nós devemos pagar o preço da nossa unção. Qual é o preço da unção? Meditar na palavra, orar, ter um tempo com Deus diariamente. Eu queria ler aqui Gálatas capítulo 5. Sim, Posso? pode. Gálatas capítulo 5 diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem se circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer toda a lei.
Então, nós não estamos aqui para obedecer à lei, nós estamos aqui para obedecer a Jesus. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar e nos deu um novo mandamento. Ele nos deu um novo testamento, como está escrito em Romanos capítulo 7 e 8. Mas nós que vivemos pelo Espírito, se nós vivemos pelo Espírito, olha o que o apóstolo diz. Volto a dizer, todo aquele que se deixa circuncidar deve obedecer toda a lei. Então eu não estou aqui para servir a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu, pois em Cristo Jesus não há em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então, a base da fé é o amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, porque continuo a ser perseguido. Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam devem castrar-se a si mesmos. Portanto, vocês, irmãos, que foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Não deixe que a sua liberdade seja instrumento para servir os desejos, os maus desejos do coração. Vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem essa liberdade para satisfazer os desejos da carne. Ele faz uma dissertação dos desejos da carne e do que é o espírito. E ele diz o seguinte: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você cumpre toda a lei. Quem ama o seu próximo não adultera contra o seu próximo. Quem ama o seu próximo não isola, não prejudica, não mente contra o seu próximo. Quem ama o seu próximo não injuria o seu próximo, não rouba o seu próximo, não mata o seu próximo. Então, se você realmente amar uma pessoa, se você realmente amar as pessoas, você não vai fazer mal contra elas. E ele continua: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer.
e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ou seja, a guerra está dentro de você. Você, pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, deseja fazer o bem, mas a sua natureza carnal e mundana não deseja. A sua natureza carnal e humana deseja aparecer, deseja tirar vantagem, deseja os anseios da vida. E ele explica aqui, bastante interessante essa explicação dele. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Você está em guerra. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, se você não for guiado pelo Espírito, você está debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente caros: imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E aí agora ele fala: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí ele é bem claro aqui: não há lei contra essas coisas. Se você está guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo da lei. A lei não tem como lhe condenar, porque o seu coração vai ser guiado pelo Espírito Santo e você vai fazer a vontade de Deus normalmente. Mas se você não está guiado pelo Espírito Santo, vai ter um monte de problema, vai ter inveja, vai ter dissensão, vai ter discórdia, vai ter divisão, vai ter contenda. Por quê? Porque você está sendo guiado pela sua própria carne. O fim dessas coisas é a morte. E continuando o que tu está falando, lá em João 13:34 diz, né? Eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, né? Amém. E como é que é? O que esse versículo quer nos ensinar? É tratar as pessoas Irmãos, Como Jesus nos ama, como ele nos trata, né? Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, O... deixa eu mudar essa pergunta agora, essa afirmação que tu falou. Você falou que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ah, eu quero te perguntar, e nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Jesus? Quem está guiado pelo Espírito Santo coloca Jesus em primeiro lugar e os irmãos. Quem não está guiado pelo Espírito Santo coloca em primeiro lugar o seu eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou mais culto,
eu sou melhor líder, eu sou melhor pastor, eu sou melhor obreiro, Então, vai por essa linha. É necessário que a gente sempre faça uma oração. Espírito Santo, sonda meu coração. E como Jesus disse, né, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o exemplo de pastor. Então, todos os pastores devem estudar a vida de Jesus para se guiar pela vida de Jesus. E ser discípulo de Jesus é fazer o que ele faz, né? Exatamente. E o O que discípulo ele faz faz? aquilo Ele que vê, acolhe, ele perdoa, ele, ele abraça. cuida fielmente, ele corrige, ele ama, ele... Jesus foi muito duro com os fariseus, Uhum. mas Jesus foi muito amável com todos os outros. Mas Mas com os fariseus, ele sempre foi muito duro, é porque porque os ele viu fariseus se que tinha achavam os fermentos donos da ruins, né? verdade. Ele viu Oi? o fermento ruim no coração dos fariseus. Os fariseus se achavam os donos da verdade. Os fariseus não iam a Jesus porque o amavam, porque queriam seguir a Jesus. Eles iam a Jesus para ver se eles achavam alguma falha para condenar a Jesus, porque eles tinham inveja do que Jesus fazia. Jesus curava, Hipocrisia, né? libertava, salvava, enquanto pregava. Veja que todo lugar que Jesus chegou teve libertação e cura. Essa é uma marca registrada dos servos do Senhor. Libertação e cura. Todo lugar onde o Espírito Santo está atuando, a cura, a libertação, a salvação. E Jesus nos alerta, né, a esse fermento ruim, né? E a gente Exatamente. precisa esquadrinhar nosso coração, porque a gente é vulnerável. A gente tem que cuidar para não cair para dentro desse fermento ruim, né? Que é um fermento de hipocrisia, falsidade. E a gente está vendo isso muito fácil no meio do povo de Deus. É tudo muito lindo em palavras, mas um coração mesquinho, ganancioso e monstruoso. São amantes Mas de si mesmo, doentes por fama, riqueza pessoal. Então a gente o joio tem que, está no meio do trigo, né? a gente tem que prestar muita atenção. Que reino que nós estamos vivendo? Qual é o reino que nós estamos vivendo? E o que você está carregando no seu coração? O que você está transbordando? Que tipo de semente que você está plantando e o que você está esperando colher? Não existe você querer plantar morango e colher uva. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, a mentira, o engano, o dissimular. E isso tem impactado a igreja. Tem. A igreja precisa se voltar para a santidade. A igreja precisa se voltar para a pureza, andar em santidade, andar em obediência. Eu fiz uma campanha de oração por santidade. No segundo dia, o Senhor me disse: meu filho, se você me obedecer, então eu entendo que santidade é obediência à palavra. Veja o que Jesus diz em João 14. Ele diz o seguinte, João 14, 5. Jesus disse: eu sou o caminho, só há um caminho, Jesus. A verdade, Jesus é a verdade. Qualquer coisa fora de Jesus não é verdade. E não existe E a meia vida, verdade, né? não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. O que o inimigo fez para enganar Eva? Ele pegou, misturou a verdade com um pouco de mentira.
ele colocou dúvida no coração dela. E isso fez com que ela acabasse caindo. E com ela, Adão também caiu. E Jesus diz: ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. O único caminho para Deus é através de Jesus. É a única forma de alcançar a Deus, é a única forma de alcançar a salvação. E para isso você tem que se purificar. O Senhor diz: quem é puro, purifique-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Então está acontecendo uma divisão entre os que são de Jesus e os que não são. Os que são de Jesus vão se purificar a cada dia mais. Os que não são de Jesus vão continuar pecando e cada dia mais. Por quê? Porque o ministério do engano já está operando desde a época de Jesus. E agora, eu penso que nós estamos nos últimos dias, a coisa vai ficar mais difícil a cada dia que passa, mas nós podemos ter certeza que o Senhor disse que nos últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos. Olha o que Jesus diz em João 14:12. Eu digo a vocês a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e até obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho seja glorificado no Pai. Em João 17, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós somos enviados de Jesus para anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor do mundo, dos vivos e dos mortos, que somente em Jesus Cristo há salvação. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele nos comissionou para fazer a obra que ele faz. E tudo está nas mãos do Senhor. Mas nem todo mundo que a gente ora é curado, porque Deus é soberano, mas a grande maioria é curada. Quando Deus não quer que você ore por alguém, ele nem permite que você chegue até aquela pessoa, ou às vezes você chega no lugar e o Senhor diz: não vou curar, como já aconteceu comigo uma vez. Então, ore, peça direção a Deus, clame ao Senhor e se prepare para a volta de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. E que nos livre de toda condenação e de toda ira que vem do coração dele. E que nós possamos realmente amar com palavras e ações. Um amor que não se mede por estado social, nem títulos. Um amor não fingido. Um amor doador, um amor puro. Esse amor não é por obras, é um amor gratuito, né? Ele nos dá de graça esse amor de Jesus, esse amor celestial. É de graça. Uma coisa que eu gosto de falar é sobre isso. Amor e sentimento são coisas diferentes. Sentimento é uma coisa, amor é outra. Você decide amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação de amar de Deus foi dar o Filho. A ação de amar de Jesus foi dar a vida. Qual é a sua ação de amor pelo seu irmão? Exatamente. Que o Senhor nosso Deus lance fora do nosso coração todo fermento ruim, né? E todo medo. E de todo medo, porque... E que o nosso coração
se renda, né, verdadeiramente ao Senhor Jesus, com toda a pureza de coração, né? Porque lá na palavra do Amém. Senhor, diz lá no Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Porque Deus. verão a Deus. É, A única forma de você ver a Deus é a pureza no coração. né? Quando o seu coração está puro, você vê Jesus, você ouve Jesus, você percebe o Espírito Santo. E hoje é tão difícil, né? É um processo, né, se lançar, porque para ter um coração puro tem que se submeter à santidade, né? A santificação, o processo da santificação, né? Uhum. A gente tem que se submeter ao poder transformador do nosso Deus. Caiu. Moa caiu aqui para mim. Tá rodando aqui. Israel, ele nos chamou para um reino. Sim. As pessoas estão entendendo diferente, como se o Senhor tivesse nos chamado para uma democracia onde eu posso discutir as leis e onde eu posso discutir os mandamentos. Nós não estamos aqui para discutir as leis e nem os mandamentos. Nós estamos aqui para obedecer as leis e os mandamentos do Senhor. Não é uma democracia, é um reino. É um rei de amor, mas é um rei de justiça. É um rei poderoso, extremamente poderoso, mas é um rei bondoso, é um rei misericordioso, não é um rei qualquer, é o rei do universo, é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis. Nós estamos entrando em um reino de amor, mas é um reino de justiça. Então, se você pecou, se você agiu de forma a magoar seus irmãos, ajoelhe, ore e peça perdão. Vá ao irmão que você magoou, peça perdão. Simples assim. Você não foi chamado para editar normas e regras, você foi chamado para obedecer às leis do Senhor. O reino de Deus é governado por Jesus. E é ele o Rei dos Reis. Amém. Amém. Mais alguma coisa? Vamos orar para Não, encerrar? vamos orar. Você ora encerrando, então? Você é o pastor da casa? Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Perdoa, Senhor, nosso povo, nossa nação. Perdoa, Senhor, a igreja brasileira. Perdoa, Senhor, os pastores brasileiros. Pai, envia o teu santo e maravilhoso Espírito sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro. Levanta homens e mulheres, jovens e crianças cheios do teu Espírito Santo, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa, Senhor, o nosso povo, em nome de Jesus. Nos dê a graça, Pai, de ouvir a tua voz e alegrar o teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tu és o nosso convidado de honra, guia a nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Eu ainda quero orar, Senhor, porque eu sei que o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores do que as que o Senhor fez. Nesse momento eu quero orar por aquelas pessoas que estão aprisionadas
por espíritos imundos e ordenar que todo espírito imundo saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Toda maldição, toda doença, toda enfermidade saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te envolva agora com alegria e com paz, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é muito simples. É só você convidar. Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Pai querido, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no teu santo livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Moa, pela sua participação. Amo sua vida, amo você e aguardamos a próxima live juntos. Amém? Deus abençoe. Amém. A paz Amém. do Senhor. Que vocês tenham um lindo sábado, um lindo final de semana na dispensação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, Tchau. tchau.